Então, gente, este é o vídeo 216 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas. O seu primeiro compromisso é com a liberdade. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão. A esquerda já desistiu de Alexandre de Moraes. Isso tem a ver com o áudio vazado do coronel Mauro Cid. Tem a ver também com a reação do Alexandre de Moraes sobre os atos da Avenida Paulista de 25 de fevereiro. E mais ainda, tem a ver com o português, o repórter português, o cidadão lá, Sérgio Tavares. Então, a partir deste entendimento, nós vamos chegar nesse raciocínio de que a esquerda já desistiu de Alexandre de Moraes. Eu separei aqui 4 recortes de 4 temas diferentes de vídeo que vai dar subsídios para a gente entender isso. Primeiro, eu quero dizer que essa Comissão Cidadã de Inquérito foi criada para pacificar o país e chegar à verdade. Nós somos uma instituição, organização civil, organizada mesmo, porque a gente se organiza virtualmente. Eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp de membros da CCI, trazendo colaboração, trazendo conteúdo, e eles falam que tem o maior orgulho de ser membro da Comissão Cidadã de Inquérito. E você pode ser membro também, participando, comentando, curtindo e ajudando a gente aqui, com doações para o jpnoticias@gmail.com, para a gente manter essa comissão, que ela se tornou permanente. Por quê? Porque a nossa principal meta é a pacificação do país. Aqui já está esfriando. Então vamos lá. Então, vamos começar. Antes de eu chegar no depoimento do Mauro Cid, nós vamos dessecar o depoimento do Mauro Cid e depois vocês vão entender por que a esquerda já quer descartar Alexandre de Moraes. O problema é o seguinte: o problema é que o Alexandre de Moraes ele já não era querido pela esquerda. Na época do PSDB, que ele era lá, o cara descia a borrachada na militância da esquerda, que fazia protesto lá em São Paulo. Depois, com a sua influência na Lava Jato, o pessoal do PT, o pessoal da esquerda sofreu na mão dele, principalmente com esse negócio de delação premiada, na mão da Lava Jato, porque a Lava Jato, o esqueleto da Lava Jato, que começou na época que o governo de São Paulo era governado por Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública, esse esqueleto continuou, entendeu? O Moro foi pro Senado, o Dallagnol foi expurgado, mas aquela base ela continuou. E aí, com a fusão do Alckmin com o Lula, essa estrutura policialística da Polícia Federal se incorporou dentro do conjunto da esquerda. Mas agora a esquerda já entendeu que o Alexandre de Moraes já virou uma peça perigosa para a própria esquerda. E está, como se diz assim, queimando o capital da esquerda no Brasil. E aí vem aquele velho ditado, que foi o primeiro que aconteceu para acabar com a ação da Lava Jato contra a corrupção, que era vamos estancar a sangria. E aí foi preciso uma ação para fazer isso. Agora a esquerda já está sentindo que a ação do Alexandre de Moraes está sangrando a esquerda. E a esquerda quer estancar a sangria, porque não está ajudando a tirar o Bolsonaro de jogo. Pelo contrário, está inflando o Bolsonaro. O Bolsonaro está virando uma liderança quase onipresente no Brasil inteiro, por causa dessa ação persecutória
que o Alexandre de Moraes vem fazendo. Ou seja, o Alexandre de Moraes não tem como voltar, ele só tem que ir para frente, tá certo? Ele que foi colocado nesse barco aí, né? E ele só faz isso porque ele tem uma retaguarda boa, né? Aí os ministros todos dos Supremos, todos não, mas uma parcela boa ali, né? Tá dando guarida para ele, né? O Ministério Público dando guarida, a mídia dando guarida, né? Então, houve todo um, né? O AB dando guarida, o Pachequinho dando guarida, né? Então, coitado, o homem virou bucha de canhão, certo? Por quê? Porque é o mais corajoso, que é o mais determinado, né? E aí, só que a coisa não deu certo, do jeito que eles planejaram, entendeu? Agora, o que ficou exposto foi o Alexandre de Moraes, a bucha de canhão. Aí o que eles falam? Bem, a gente tem que dar um jeito, não dá para deixar, o Alexandre de Moraes está desenfreado. Então, o Alexandre de Moraes é uma ameaça para a turma da direita? Mas é uma ameaça para a turma da esquerda também. E a turma da esquerda já falou, não podemos acreditar, né, que isso vai dar certo. E o Alexandre de Moraes perdeu o controle da situação. É o que eu estou entendendo, tá? Viu, gente? E o mundo hoje não é um mundo fácil, não. Quando o Bolsonaro pegou, tinha uma guerra nascendo ali da Ucrânia com os Estados Unidos, com a Rússia. Hoje a coisa está mais complexa. O cenário internacional está muito mais complexo. A instabilidade hoje da segurança no mundo está muito mais complexa. Então o Brasil precisa, né, de uma política externa que realmente não coloque o Brasil em situação difícil. E o Lula é um cara que saiu raivoso da cadeia, vingativo, entendeu? E ele tem essa coisa megalomaníaca, né? Vocês foram dar muito poder para ele. Tem uma fala do Lula que, durante uma palestra dele lá, junto com o pessoal, né, com o Alckmin junto, aquela turma toda lá e a militância do lado, ainda na formação do governo, né? Que ele falou assim, olhou para o Alckmin e falou assim, eu saí mais forte do que quando vocês me prenderam. Ou seja, vocês foram dando muita bola para ele, foi dando muito poder para o homem foi engrandecendo. Hoje ele acha que pode ser o presidente do mundo, né? E aí ele vai colocando o Brasil em situação difícil. Agora, essa do Alexandre de Moraes, nós vamos ver agora. E aí, esse português aqui, ó, Sérgio Tavares, né? O cara também está botando lenha na fogueira e o cara está expondo o Brasil internacionalmente. E a sangria está acontecendo, tá certo? E outra coisa, aí o Senado chamou a Polícia Federal para falar sobre essa detenção dele lá no aeroporto, né? Ei, o Moraes com o aeroporto não dá sorte, hein? E aí, rapaz, o responsável lá da Polícia Federal, que estava dando depoimento, soltou uma lá, que levantou o cabelo de todo mundo, até da imprensa. Ele falou que tem mais de 100 mil pessoas em situação de alerta, ou seja, o monitoramento desse núcleo policialesco que está na Polícia Federal, nada contra a Polícia Federal, viu, gente? Mas tem né, ela está ali com uma contaminação ali de algo que não é produtivo para uma instituição tão séria, tão importante, que é a Polícia Federal do Brasil. Mas que levantou o cabelo, falou, pô, o Alexandre de Moraes está monitorando muita gente. Isso aí, ou seja, a turma da esquerda já sabe que ele não é, né? Nós estamos dormindo com o inimigo. A turma da direita já está pedindo com ele, assim, pô, ele está monitorando a turma da direita inteira. Então, o homem está numa situação que virou uma ameaça para meio mundo. E vocês vão ver isso nesse depoimento aqui, entendeu? E aí o pessoal fala, tem que botar um freio no Alexandre de Moraes. Todo mundo já está achando, porque tem uma lista lá. Vamos escutar, vocês vão ver entender isso aqui agora, tá certo? Por isso que eu demorei a falar sobre isso, fiquei analisando os fatos, né? Todo mundo falando do Mauro Cid, essa coisa toda. Eu falei, pera, João, você tem uma responsabilidade, você está numa comissão cidadã de inquérito, o seu público é um público sério, maduro,
né, experiente. Então, faça uma análise tranquila, né, para você trazer algo que dê sustentação na sua fala. Então, essa coisa da introspecção, sabe, de você mergulhar no assunto, para dominar o assunto, para trazer isso aqui sem ler, sem nada, você precisa meditar, você precisa pesquisar, você precisa ficar, né, correr todos os lados para saber, João, agora sim, você tem um conteúdo, uma capacidade de transmitir um conhecimento para as pessoas entenderem o momento, tá certo? Então vamos lá. E eu falei isso, gente, eu falei isso na entrevista quando eu repliquei aquela entrevista do general Sérgio Ecchegoi. Comecei falando, eu adivinho muita coisa do futuro, né? Pai, eu vou prevendo isso, prevendo aquilo. E no final da entrevista, eu falo assim, tem algo muito grande para acontecer. Não sei o que é, mas tem algo muito grande para acontecer. E aconteceu, né? Agora nós vamos chegar nisso. Vamos lá. Vocês lembram disso? Quem assistiu a entrevista com o general Sérgio Ecchegoi? Então vamos lá. Essa lista que a Polícia Federal está monitorando é muita gente. Não tem um repórter nem da direita, nem a turma da esquerda está toda lá também. Não tem esse negócio, não. Por quê? Porque qualquer um que der um deslize, pronto. É quase uma Gestapo. Vamos ver. Esse ataque à honra que a Polícia Federal, que o senhor colocou que viu, que a Polícia Federal monitorou em redes abertas dele, ele foi condenado por isso? Porque no Brasil, pelo que eu saiba, tem um processo de injúria, de calúnia, de difamação. Tinha sido aberto algum procedimento, alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado, e aí sim, se tivesse sido esse procedimento, eu entendo que esse era um motivo para ter conversado, para ter entrevistado, mas o crime de opinião, e é um crime de opinião, é isso, ele não foi condenado. Não existe isso na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. E eu lhe pergunto, com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor, ao jornalista, cidadão português, Sérgio Tavares? E para fechar, uma pergunta que o senhor não respondeu. Existe algum departamento da Polícia Federal, algum grupamento da Polícia Federal que não é subordinado à diretoria da Polícia Federal e seria algum ministro de Supremo Tribunal Federal? Existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país? Essa é a última pergunta que não foi esclarecida. Posso responder? Vou responder o senhor, então? No caso do cidadão português, ele não foi condenado, razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso. Se ele tivesse sido condenado, ele estaria preso. Mas tinha processo em relação... Tem processo correndo na justiça? Voltando ao senhor, voltando à explicação. Nós temos no nosso sistema de controle migratório, que não é decisão judicial. Ele tem duas formas de controle ali. As pessoas que estão sob alerta, que é o entrevistado, e as pessoas que sofrem restrição. As que sofrem restrição alguma ordem judicial, que seja de proibir de sair do Brasil, ou mandado de prisão mesmo, ou um semiaberto. Esses são os de restrição. E alerta são aquelas pessoas que não têm mandado judicial, mas que nós, como a Polícia de Controle Migratório, aí já entra lá na Lei 3.445, que é controle migratório, não é cumprimento de ordem judicial, é controle migratório, que aí é a Polícia Administrativa, por isso até que a minha diretoria tem o nome de Diretoria de Polícia Administrativa, é uma medida administrativa de ter um controle, mesmo entrevista aquela pessoa, de saber qual a situação daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, talvez fique meio didático. A pessoa que em acompanhamento descobre, não é o caso do Sérgio, tá? Mas assim, um exemplo, ele simpatizante em rede social de terrorista. A gente tem que saber onde ele estará no Brasil. Isso, isso se chama controle migratório. Ele pode não ter mandado de prisão. Olha aí, a turma da esquerda toda já deve estar né, na lista dos alertas, porque... O pessoal defendendo, né, o Hamas aí, tá todo mundo sob alerta. Então aí já não é a direita, já é a esquerda. Olha como é que a esquerda está preocupada com a situação da Polícia Federal. Vai vendo.
por motivos diversos, não ter processo, mas esse controle, saber onde ele vai ficar hospedado, como que ele vai ficar no Brasil, esse controle a gente faz, que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta. Viram? 143 mil pessoas nessa situação do alerta. Cara, São João del Rei, a cidade inteira, deve ter perto de 80 mil, 88 mil, não chega a 90 mil habitantes. É quase 2 São João del Rei em estado de alerta, sendo monitorada. Ou seja, os caras estão passando pente fino mesmo. E aí é direita, é esquerda, é jornalista de direita, é jornalista de esquerda, é empresário. Eu acho que deve ter não tem. Quantos deputados tem? No máximo 513, sei lá, né? Aí é 143 mil. Você põe aí político de tudo quanto é ordem, né? O cara pensou diferente. Ó, alerta para ele. Pô, eu devo estar nessa lista de alerta, com certeza. Vamos vendo. Que não é um controle. Faz parte da atividade do controle migratório. Isso é da nossa atividade. Acho que essa aí eu respondi o senhor, senador. Tá. Só um questionamento. Se alguém me esculhambar, eu sou uma autoridade, né? Vamos dizer assim, como ministro do Supremo. Só para eu entender mesmo, desculpa a pergunta, mas se alguém lá na Itália me esculhamba, eu estando senador da República no Brasil, ou aqui no Brasil também, isso já entra, essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal, porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém, de nenhum outro cidadão, de nenhuma outra autoridade. Eu queria só entender qual é a base desses alertas, desse monitoramento, só isso. No caso específico do cidadão Sérgio, é porque a manifestação era em rede social, em caráter de vamos dizer, o alcance muito maior, como que é um procedimento de polícia judiciária. O delegado instaura o inquérito, aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o Ministério Público e faz essa triangulação. Esse é o acompanhamento. Então existem inquéritos que tramitam na Suprema Corte, até porque há pessoas que, ou o motivo é prerrogativo de foro. Assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância. Então assim, e tem o pessoal que trabalha, tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto na primeira instância. E houve uma decisão, é isso que eu estou perguntando, houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal, do diretor, do delegado, de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira? Foi um procedimento protocolar. Foi por conta do alerta? Foi por conta do alerta. Quem colocou o alerta? E quem colocou esse alerta? O meu setor de análise coloca o alerta, passa na coordenação de imigração e encaminha o procedimento. Ele foi considerado alguma ameaça física? Ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil? Ameaça física, o senhor quer dizer de alguma um risco violência físico de violência? Ameaça física contra alguma pessoa específica, não. Como contra alguma pessoa específica, naquele momento, não. O senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras, é isso? A questão do alerta, senador, não é a ordem judicial. O alerta é um acompanhamento administrativo. Gente, vocês lembram daquela prisão daquele jornalista virtuoso? Chama lá o que Virtuoso? Ele tem um canal que chama Virtuoso. O nome dele até parece com Alan dos Santos, Alan, sei lá o que, Alan Virtuoso, não sei. E ele parece que ia fazer uma visita lá na Argentina, porque ele tem, acho que a esposa dele é da Argentina, ou alguma coisa assim. Eles iam viajar para a Argentina. Quando ele chegou no aeroporto, ele foi preso. Ele estava no alerta, entendeu? Jornalista, não tinha crime contra ele, não. Ficou um tempão preso, agora já está solto. E o canal dele está fora do ar, né? Então, olha a preocupação desse estado de alerta que os senadores estão querendo entender. Vai vendo. Esse é a ordem judicial, sim. Eu compreendo, mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com crime, ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra. Sim, passou num setor de análise da O senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? Não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte. Eu tô falando o senhor que falou anteriormente. Não fui eu que coloquei palavras na sua boca. Se pegar o depoimento dele... Não, o senhor mencionou aqui opiniões, eu anotei opiniões, ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Eles queriam
coisas com que eu... Bem, agora vamos entrar no áudio vazado do Mauro Cid. Então vocês viram a preocupação, né, do Senado. E olha, 143 mil, né, mais ou menos foi isso que ele falou, de pessoas em estado de alerta. Então, meu amigo, o pessoal do Senado, o pessoal do Congresso, está todo mundo, nós estamos de alerta, não é possível, né? Porque, sabe, esse monitoramento, você está comigo agora, mas você fala uma merda aí, se eu precisar de você, vamos supor, vai ter um projeto de lei lá que atinge a autoridade do Supremo lá, né? Esse negócio aí, até que eles querem abrir uma CPI. Aí, todos os deputados de esquerda, entendeu? Ó, vocês estão no alerta. Se vocês fizerem, né, pisar na bola com a gente lá, sei lá, a gente pode colocar vocês numa situação difícil. Então, isso virou uma ameaça para a classe política como um todo. Até porque você não sabe até onde que vai, né, o espectro ideológico, né, desse pessoal aí, que tem uma ligação. Você viu o pessoal perguntando quem que é o cara de Brasília, né? Quem que é o negócio do ministro, atingiu a honra do ministro, e tal. É o Alexandre de Moraes, que deve ser o homem que está, né, na discussão aqui. Você está entendendo? Agora vamos entender o áudio o áudio vazado. Tá certo? Por que é vazado? E aí, vamos fazer umas especulações comigo, tá? É o seguinte, quem fez isso quer atingir Alexandre de Moraes, tá certo? Agora, o que você tem? Você tem uma situação que é o seguinte, o Mauro Cid ficou preso muito tempo, sabe? É uma pressão psicológica violenta para um cara que é casado, tem filhos, tem residência fixa, sempre foi um homem de trato ilibado, não é ligado a crime organizado, não é um cara de pouca formação, foi o primeiro da AMAN, é um cara, né, de família e tal. Então, não há motivo. Qual é a ameaça dele solto? Não tem. Tá certo? A questão do cartão de vacina, tá? Mas isso aí é um crime administrativo. Isso aí se resolve. Ele não torna uma ameaça para a sociedade porque ele fez isso. E ele não vai fugir do país. É um militar, né? É um coronel. Então, não tem esse negócio de eu achar que a prisão dele era motivo de reclusão, até porque está em inquérito, ainda não foi julgado, condenado, entendeu? Ele tem, né, a ampla defesa e tal, isso aí também deveria estar no juízo natural, mas enfim, vamos entender que ele ficou preso esse tempo todo, e aí, essa realidade que ele viveu nesse cárcere, entendeu? Alguém falou assim, pensando, né? Vamos pensar com a cabeça de quem fez. Olha, o Mauro Cid, ele viveu uma situação difícil, e isso ele não vai falar isso, né? Ele não vai abrir o jogo, mas isso compromete, né, essa estrutura da Polícia Federal aí que está fazendo uma tortura psicológica, porque o pessoal entende isso, é perseguição, né? A sociedade já entendeu isso, né? Eles querem chegar no Bolsonaro, então como é que a gente tira isso dele para a gente julgar isso na imprensa? Aí, tem que ser alguém de confiança dele, né? Porque ele não vai abrir para qualquer um, ele não vai desabafar com qualquer um, ele vai desabafar com alguém de confiança dele, né? E ele não pode saber que está sendo gravado. Então, provavelmente, coitado, ele foi usado, ele não sabia que estava sendo gravado, tanto que ele levou um surto lá, né? Ele surtou quando ele, vou ser preso de novo, caramba, né? E vamos, né, dessecar esse áudio dele, para a gente entender a natureza dessa gravação. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles estão com a narrativa
pronta. Eles não queriam saber a verdade. Bem, essa é a percepção que a sociedade também tem, tá certo? Ele está passando uma informação, né, vazada de forma que ele não saiba que está sendo gravada para alguém de confiança, tá certo? Que ele não ia falar isso com qualquer um, né? E que coloca uma situação, o Alexandre de Moraes numa situação difícil, né? Porque isso está vinculado ao Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Vamos ver. Queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer pelo o que eu senti. Bem, eu vou dizer o que eu senti, tá certo? Então ele estava falando, ele estava desabafando, ele falou, o que ele estava falando é o seguinte, eu estava sendo ameaçado, eles estavam me obrigando a assinar uma confissão que está baseada na narrativa deles. Agora você vê, a delação premiada, pela regra, é uma coisa espontânea. Fala assim, olha, eu procuro a imprensa, a Polícia Federal, quero fazer uma delação premiada para me beneficiar nesse acordo. Tipo o que aconteceu na época da Lava Jato. Cara, eu sei onde é que estão os milhões, eu sei como é que vocês chegam nos milhões, vou delatar isso para vocês para me receber minha pena menor. Aí o cara delatava, aí a polícia achou os milhões, os bilhões, onde estava a conta, quem pegou a conta, aí prédio os caras e tal. Então, o cara quis falar, né, para poder se beneficiar. Ele estava envolvido numa coisa que era muito grave, uma corrupção, né, era uma ameaça, porque você está roubando dinheiro público. Aí sim, agora, cartão de vacina é um crime administrativo e não é uma ameaça. Mas, enfim, ele está falando isso, que ele estava sofrendo pressão. Então, se ele estava sendo ameaçado para fazer uma delação baseada na narrativa que já estava sendo construída, que eles queriam chegar, né, no raciocínio, isso coloca, né, a Polícia Federal, a estrutura do Alexandre de Moraes, em xeque. Né? Beneficiar Bolsonaro, mas isso não é o caso. Não é beneficiar o Bolsonaro que quem fez isso quer. Quem fez isso quer atingir essa estrutura policialesca aí, dos 143 mil em estado de alerta. Vamos ver. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Guarda bem essa frase dele, quando ele fala isso. A lei é eles. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Guarda bem essa frase para a gente comentar isso depois. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Bem, então, essa fala do Cid é uma denúncia grave contra o Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, o Cid hoje tem que ser bem guardado, porque hoje ele é... ele pode ser... Né, a dignidade física dele está em risco. Né? Porque ninguém fez um ataque tão violento contra esse ministro agora. Você atingir a honra de um ministro. Não, ali ele está fazendo uma acusação porque ele está envolvido no caso. Ele é parte do caso porque ele viveu uma situação. Então isso coloca o Alexandre de Moraes dentro do contexto mesmo. Né? E quem publicou isso queria que isso fosse vazado. Para atingir quem? Não é para beneficiar Bolsonaro, é para atingir o Alexandre de Moraes. Então a Veja deu, né, assim, se os meus jornalistas estão nessa lista aí de alerta, nós vamos para cima. Pode ser isso? Pode? Então vamos ver. Mas
o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR a cara, tá aceito e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu fui eu. Bem, agora essa outra frase, que ele vem agora, esse pedaço que vem agora, coloca que ele não está alinhado, né? A pessoa que é amigo dele, que está ouvindo, entendeu? Ele fala, porque aí ele coloca uma situação em que todo mundo se deu bem, até o Bolsonaro ganhou o Pix, entendeu? Então, quer dizer, ele sabe que não é alguém próximo do Bolsonaro, que ele não ia fazer isso, né? Falando dessa forma, do jeito que falou. Mas vamos ver. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve Pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Você está entendendo? Então ele coloca uma situação complicada. Eu vou pegar 100 anos, porque eu estou na vacina, eu estou na joia, né? E coisas que o Ministério Público ainda não definiu o que é crime. E aí ele fala, olha, eu fui prejudicado, Walking Dead, né? Ou seja, cercado de todos os lados. Ele falou isso no começo lá, que ficou inaudível, mas eu acho que era isso que ele queria falar. Então vamos terminar. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Bem, então, é claro que ele está numa situação difícil, não porque está na joia, está não sei lá o que, umas coisas que ainda, né, não tem condenação, não tem nada em julgado, tá certo? Outra coisa, ele não foi condenado e julgado, nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira instância. Tá certo? Essa previsão preventiva dele tem esse porém. Era para ele estar respondendo em liberdade. Mas, enfim. Agora nós vamos entrar onde eu falo para vocês que a esquerda já desistiu de Alexandre de Moraes. Entendeu? Porque o Alexandre de Moraes hoje é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Com certeza. Ele está metendo os pés pelas mãos, entendeu? Está fragilizando as instituições, está fragilizando o próprio Supremo, entendeu? Ele devia pegar uns conselhos com o ministro Fux. O ministro Fux é um cara discreto, sabe? Fica na dele, pai e tal. Né? Outro que está vulnerável também é o Gilmar Mendes, tá certo? A esquerda está vendo que a casa está caindo. Não vamos deixar esses dois soltos, não. Então, eu entendo que vem muita coisa por aí. Agora eu vou trazer aqui uma entrevista que foi feita com um jurista na UOL, no canal da UOL. O UOL, você sabe que é anti-Bolsonaro, é a esquerda braba. Eles querem pegar o Bolsonaro de tudo quanto é jeito. Mas veja essa entrevista do UOL sobre a questão do Mauro Cid e Alexandre de Moraes. Quando eu falo para vocês que a esquerda já está descartando Alexandre de Moraes, não é à toa, presta atenção. Vamos imaginar que você vá comprar um automóvel do Josias, tá? O que vocês estão fazendo? Um contrato. Atenção, um negócio jurídico. O que o Cid fez? Fez um contrato de colaboração de justiça. Foi isso que ele fez. Ele fez esse contrato com o Moraes, com alguém do Supremo Tribunal Federal? Não. Não.
Qual é a intervenção da Justiça pelo Supremo Tribunal Federal? É simplesmente homologar esse acordo. E isso se dá por uma sentença. O Moraes, no caso, o juiz Moraes, atua, atenção, super partes. Ele não é parte. Juiz algum em processo é parte. Ele é sujeito disso. Ele está super partes. Ele homologa. Para ele homologar, ele vai entrar e vai falar: ô, Fabiola, tem uma batidinha aqui do lado esquerdo do painel do carro do Josias. A roda de trás está balançando. Não, ele não se mete no negócio jurídico. Ele simplesmente analisa. As partes são capazes, o objeto é lícito, do contrato, ou seja, o consentimento existe. Só isso. A partir do momento que o contrato tem agente capaz, objeto lícito, não tem nenhuma irregularidade formal, ele homologa. Ele homologa. Só isso. Ele não se mete e fala: olha, aqui não tem um bom negócio, não. O preço tem que ficar mais baixo. O prêmio é exagerado. Não. Ele é juiz. Quem interferiu aí? Foi um acordo feito entre o Mauro Cid e a Polícia Judiciária. Quem fiscaliza isso é o Ministério Público. O Alexandre de Moraes não é Ministério Público, ele é um juiz. A figura dele é neutral. Ele está assistindo o incêndio, ele cruza os braços e continua a assistir porque ele precisa ser provocado. Ele não pode ter esse tipo de iniciativa. Atenção. Ah, não é o Alexandre de Moraes, ele botou outro lá. Não. O Alexandre de Moraes. O outro é o nada, o outro é um preposto. O desembargador que vai atuar é um preposto. Ele está agindo com base no quê? Na autoridade do Moraes, na competência do Moraes. Ele é um zero sem o Moraes. Quem deveria estar intervindo agora, neste momento, é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Olha, que conversa é essa, não é? Polícia Federal, chame esse personagem, vamos esclarecer que história é essa. Esse seria o procedimento? Sim, porque o que é o Gonet? É ele que vai ser o destinatário disso. Ele tem interesse na rigidez disso. Falou: que história é essa? Polícia Judiciária, pelo seu agente competente, vai postular rescisão disso? É interessante para o Ministério Público que se rescinde e aquela prova fortíssima decorrente da delação vai virar, se for rescindido, uma mera informação. Há interesse do Ministério Público sobre a rescisão? Vamos rescindir isso aí por um emocional da polícia? O que esse cara está falando? Não é assim. Não é assim. O que se tem até agora, porque o contrato foi homologado, estava lá. A OAB não tem aquele lema corretíssimo: o advogado é indispensável à administração da justiça, coloco entre aspas. Sim, estava lá o advogado. O que está no vídeo é conversa mole. O Alexandre de Moraes tem sempre esse problema. Ele de juiz, de repente, ele passa a Ministério Público. Isso não é um Alexandre de Moraes que vai anular isso por esponte própria, por ato dele. Não, ele é um observador privilegiado. Ele está plantando o impedimento dele. Tá vendo? Então, o que o Alexandre de Moraes fez? Porque aquilo que eu falei para você, o Alexandre não pode recuar, ele vai avançar. E no que ele vai avançando, ele vai errando. E no que ele vai errando, ele vai comprometendo as instituições e vai comprometendo a esquerda. E aí a turma já está sabendo, falando: você está metendo o pé pelas mãos, você tem que ser afastado. Agora você está ficando inviável aí nessa posição. E aí que eu falo para você, a esquerda está desistindo de Alexandre de Moraes por isso. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes chamou o Mauro Cid, levou lá no Supremo, parece, né? E mandou ouvir o cara. E não gostei, vai preso. Ou seja,
ele fez o papel do Ministério Público, ele atropelou o Ministério Público, porque isso é um contrato do Ministério Público com o cliente, né, que é o Mauro Cid. É um contrato de delação. Ele falou aí, deu um exemplo de um carro, né? Eu comprei um carro com você, mas o carro que você me vendeu está com problema, aquela coisa toda, vamos discutir isso de novo. Não, ele já pegou para ele e falou, aí sai no áudio vazado, né, o Cid denunciando que ele é a lei. Acabou a lei, ele é a lei, não tem Ministério Público mais. Ou seja, o vazamento dessa fala do Mauro Cid virou uma delação premiada com sustentação. Ele está mostrando a prova. Olha aqui, está vendo como é que ele é a lei? Eu denunciei, eu tenho uma delação premiada que saiu sem a minha vontade, foi parar na Veja, né? E que eu falei com o Alexandre de Moraes, que é a lei. E aí o Alexandre de Moraes manda prender ele, passando por cima do Ministério Público. Mandou ouvir ele no lugar do Ministério Público. Então, isso está colocando o Alexandre de Moraes numa saia justa. Vai vendo. É o UOL, hein? Não estou trazendo canal de direita, não. É a turma da esquerda. Esse ato dele, quando se pedir, e se for o caso, a rescisão, se vai verificar o motivo para a rescisão, porque o ato está válido. Então, aí sim entra o Alexandre de Moraes. Olha, tem rescisão, a polícia está pedindo. Agora veja, se é um contrato, isso é importante. Se é um contrato, qualquer das partes, quer o Mauro Cid, quer a polícia, podem postular a rescisão desse contrato. Porque, juridicamente, existe um contrato válido, o Mauro Cid estava assistido por advogado, que não iria deixar haver coação, aquilo que está no áudio, e que ele diz, olha, eu fui forçado, eu fui conduzido, a polícia queria que eu dissesse o que eles quisessem. Isso, será que o advogado teria admitido? Evidentemente que não, não. Isso não vai anular a delação, porque ele estava lá representado. Isso tem que ser analisado. Agora, uma coisa importante, importantíssima. A partir do momento que ele diz tudo isso, olha, eu estava com a polícia e aconteceu, teve essa discussão com a polícia e tal. Ora, a discussão, um acordo existe. Se a polícia o chama posteriormente, ele fica lá 9 horas, ora, eu estou comprando um carro, olha, você está dizendo que o teu carro está bom, eu estou vendo aqui que tem uma peça aqui que está saindo óleo. Como é que é essa história? Isso é normal numa relação contratual. É normal em sede de colaboração de justiça, a polícia judiciária fala, não, essa história é para cima de mim, não. É normal esse tipo de diálogo. Agora, se ele entende isso como coação, como condução, e joga uma crítica ao Alexandre de Moraes, que já está tudo pronto. Não é o Alexandre de Moraes que vai julgar o mérito sobre atestado falso de vacina, sobre o golpismo, mas sim o colegiado, com base numa acusação, no devido processo. Ele vai ser no devido processo, ele vai voltar sob o crivo do contraditório, a ser ouvido, a ser reperguntado pelas partes. Não pode sair do jurídico. O que a imprensa acha dos juízes já declarando os votos em palanques de universidades, em entrevistas, por meio de mensagens de jornalistas? Não está claro que o juiz já está com a sentença, com o voto pronto, antes mesmo do fim das investigações, que é o discurso, inclusive, do Mauro Cid no áudio, né? A narrativa está pronta, o juiz é a lei, e é isso. Então, quer dizer, a narrativa de Mauro Cid é essa mesmo? É o que está acontecendo? O jurídico é que é a luz do farol. Agora, não pode, de repente, o Alexandre de Moraes passar a mão no farol e começar a iluminar e ir atrás como se ele fosse um xerife. Está na hora de se colocar a coisa no lugar. Nós temos um Procurador-Geral da República. Quem é o destinatário de toda essa operação? De todo esse inquérito, dessa apuração, é o Alexandre de Moraes? Resposta, não é o Alexandre de Moraes. Então,
a fala da jornalista ali, ó, reforça mais um argumento do áudio vazado do Cid, que também é uma delação que não é premiada, mas pode premiá-lo. Por quê? Porque tem fato verídico no que ele está falando aí. Ó. A menina falou, olha, os juízes já estão com o negócio pronto, já está, entendeu? A narrativa está sendo construída. Isso é um canal de esquerda que está, como se diz, avalizando, está dando crédito para a fala do áudio vazado do Cid. Ou seja, está isolando o Alexandre de Moraes. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Vai vendo. O Gonê, é o Gonê que tem que interferir, tem que chamar quem? O Mauro Cid falou, olha, existe um contrato aqui, o senhor foi assistido por advogado, está vendo alguma coisa? O que é isso? Olha, tem um vídeo aqui que foi publicado pela revista Veja, o senhor tem a dizer alguma coisa? Vai a polícia que está junto, porque as partes do acordo, aí a polícia fala, procurador, olha, tem isso, qual é o objetivo? Ele falou com quem? Ele está falando com quem? A voz é dele, foi ele mesmo, é o senhor que falou. Professor Walter, uma dúvida. Agora, esse é o finalzinho dessa participação desse Dr. Walter. E esse Thales, né, é um canal de esquerda, gente. E aí você vai ver que reforça o áudio vazado do Cid. Que ele fala que eles querem construir uma narrativa para pegar o Bolsonaro. Não interessa, eles estão com a narrativa pronta, o negócio é pegar o Bolsonaro. Como é um canal de esquerda, percebe-se, né, que essa intenção exista de fato. E é esse conjunto de forças políticas, né, que gravitam em torno das ações de Alexandre de Moraes que alimentam essa percepção de que o negócio está pronto, a narrativa está pronta, é preciso criar uma narrativa para pegar o Bolsonaro. Presta atenção. Como é que fecha? Se for comprovado que o Bolsonaro, por exemplo, está por trás dessa gravação, isso pode ser caracterizado como uma tentativa dele interferir na justiça e, portanto, ensejar a prisão temporária dele? Sem dúvida, se provado isso, a prisão dele, a prisão cautelar dele, que ele não parou de dar o golpe até agora, na minha visão, tá? Eu já escrevi sobre isso. A prisão dele já e até o Supremo já respondeu que não há clima, não respondeu para mim, evidentemente, mas falou depois não há clima, então aí passa a ter clima na visão do Supremo, e clima para ver se na realidade e não é o Supremo que vai. Isso é importante, Thales. Não é o Supremo que vai canetar e dar a prisão. Alguém precisa provocar. O Supremo tem que examinar com imparcialidade. Olha, está aqui por trás o Bolsonaro, a necessidade disso. Então, tudo tem que ser feito, o judiciário, com a maior isenção. O judiciário não é parte. O judiciário tem que assistir, olha, tem um contrato. Vocês querem rescindir um contrato? Então rescinda. Eu vou verificar, vou analisar. Agora, nem pode sair a campo. De repente, veja, o Moraes, do gabinete dele, chama esse cara aí, você vai ouvir. Você, juiz auxiliar, você vai ouvir. Então, veja que é a mesma pessoa, não é outra pessoa, não é o desembargador, é o Moraes pelo desembargador que está lá. Você entendeu? Aí no final, não, para prender o Bolsonaro tem que ter clima, não tem que ter crime. Aí reforça o áudio vazado do Mauro Cid. Olha como é que o áudio vazado do Mauro Cid virou uma delação premiada com prova factual. Tá aí a prova, entendeu? Precisa de criar um clima para prender o Bolsonaro. Foi o que o Mauro Cid falou, né? Não importa, eles querem uma narrativa, eles querem que todo mundo faça um discurso comum para criar um clima para poder prender Bolsonaro. Não é criar um crime, é criar um clima.
Vocês estão entendendo? Agora vamos para a CNN, tá certo? Também sobre essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes. Outro canal que é de esquerda, que a gente percebe, mas que também já está por aqui com o Alexandre de Moraes, que acha que ele já está, né, como se diz assim, tem que estancar a sangria. Vai vendo. Ives, deixa eu começar fazendo um teste. Está correta a pergunta do programa? O programa supõe que há um desequilíbrio entre os poderes. E o programa se dedica nessa pergunta já a uma muito importante narrativa política, que é atribuir ao STF esse desequilíbrio. Está certo o ponto de partida e procede a questão? Talvez colocasse de outra forma, William. De rigor, o Supremo está invadindo competência de outros poderes. Agora, nós tivemos uma queda do nível do poder legislativo de cada legislação. E tivemos também um poder executivo em que, enfim, também tem os seus prós e contras. Eu tenho a sensação que, apesar da Constituição não permitir a invasão de competências, ela ser claro, nas ações de diretas por inconstitucionalidade por omissão, o Supremo pode invadir, o Supremo passou a invadir competências, a criar um novo Código Penal, um novo dispositivos constitucionais. E, embora para eles, no consequencialismo jurídico, jurisprudência constitucional, dê-se o nome que se der à corrente doutrinária que eles seguem, não segue o que foi aprovado na Constituição. A Constituição, o que eles aprovaram é que haveria harmonia e independência de poderes e, por isto, colocaram exaustivamente, dos artigos 44 a 135, a competência de cada poder. Por mais que o Supremo entenda que tenha que corrigir os rumos do Executivo, atuar nos vácuos legislativos, isso não está na Constituição. São os poderes representativos do povo que o Supremo não é. O Supremo representa a lei. Os Supremos representativos do povo é que pode. Se o povo não estiver contente nem com o Legislativo, nem com o Executivo, que mude. Mas não cabe ao Supremo entender que eles devem atender o clamor. Por mais competentes, eu tenho uma profunda admiração pelos ministros, que sejam, a meu ver, eles não podem. Então tem havido um desequilíbrio de poderes, não por culpa do Supremo, mas por culpa dessa estrutura em que o Legislativo não defende as suas competências e que o Supremo não tem uma tendência favorável ao Executivo. Ives Gandra, um dos maiores juristas do Brasil. Gente, e o que ele falou aí? Ele falou de uma coisa estrutural, entendeu? Envolvendo, né, o espectro político do Senado, da Câmara dos Deputados e do governo. Por que caiu a qualidade, caiu o entendimento e virou essa coisa que ficou fragilizada? E aí, nós da Comissão Cidadã de Inquérito, fizemos um relatório que explica isso, tá certo? Isso se dá realmente no processo eleitoral, né? A queda da qualidade, a falta de argumento entre o Supremo e o Congresso quer uma coisa, o Supremo não quer deixar os Congressos fazer o que quer, e aí o Supremo ameaça, e aí uma base do Congresso barra o negócio não avança, aí o Supremo fala, então já que o Congresso não vai legislar, nós vamos legislar para eles, ou seja, o Supremo está buscando, está tirando do Congresso atribuições que seriam do Congresso. E por que o Congresso não decide? Né? Porque nós temos ali um desbalanceamento ideológico. Né? Foi eleita uma base que tem mais direita do que esquerda e o Supremo é composto por mais esquerda do que direita. Aí o Supremo faz uma ação de pressão em cima do Congresso para não aprovar pautas que são de direita, e aí as coisas que eram para ser aprovadas vão travando, e aí o Supremo fala, vocês não resolveram, nós vamos resolver. Então, para você entender o Brasil de hoje, você tem que adquirir o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito. Foi um trabalho exaustivo que fizemos ao longo desse um ano, né? Desde que começou as comissões parlamentares de inquéritos do Rio de Janeiro, nós viemos trabalhando nisso. E ele se chama O Mesário Pianista.
E olha, esse termo foi forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Se você quer ser membro da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, quer entender como o grupo de elite da CCI hoje já tem esse domínio, né, adquira esse relatório que vai trazer para você uma leitura real do que é, né, como se constrói, né, o espectro de poder hoje no Brasil depois que inventaram as urnas eletrônicas, certo? Mas, enfim, adquira esse relatório e você vai passar a ser um grande estudioso do Brasil de hoje, tá certo? Como é que eu faço para adquirir esse relatório, João? É simples, ele está em forma de arquivo PDF, tá certo? Você faz um depósito aqui, ó, nesse Pix que está aí embaixo, ó, jpnoticias@gmail.com. Faz um Pix a título de doação para a comissão, que é para manter o trabalho da comissão, tá certo? De R$20. Aí você pega o recibo desse Pix e envia para esse WhatsApp aqui, ó, 32999618000. Sou eu que sou o proprietário desse WhatsApp, tá certo? E jpnoticias@gmail é o nosso e-mail, mas também é a nossa chave Pix, tá certo? Você vai achar uma conta que está lá, João Batista Guimarães. Esse é meu nome de batismo. Meu nome de mídia é João Paulo Guimarães. Então, caí no lugar errado. Não, você caiu no lugar certo, tá certo? Então, repetindo, faça uma contribuição de R$20 para o Pix jpnoticias@gmail.com, pega esse recibo e envia para o nosso WhatsApp, 3299618.000, e a gente vai enviar para você em PDF o arquivo desse relatório, né, do mesário pianista. E você vai saber como é que nosso Congresso está sendo montado, né, e a nossa estrutura de poder está sendo montado ao longo dos anos, e como é que esse sistema aqui, ó, fragiliza a nossa instituição democrática. Só assim você vai ajudar a pacificar o país. Você tem que entender a verdade para você ajudar a pacificar o país. E aí, Alexandre de Moraes, se eu puder dar um conselho para você, porque sabe, eu não tenho inimigos, tá certo? Eu acho que, vou dizer quem que é meu maior inimigo. E, aliás, isso serve para todo mundo. O meu maior inimigo sou eu mesmo, tá certo? Presta atenção nisso. Toda ação tem uma reação igual e de efeito contrário. Tudo que você faz, volta para você. Se você faz uma coisa boa, volta para você. Se você faz uma coisa mal, isso volta para você. Como diz, reação da sua ação, tá certo? Então, eu não quero nenhum mal para você, nem para ninguém. Eu não tenho esse inimigo, porque o meu inimigo sou eu mesmo, tá certo? E cada um é assim, todo mundo é assim. Se você bebe demais e vai dirigir, você é o seu maior inimigo, entendeu? Se você vai, xinga alguém e desacata alguém, essa pessoa fica ruim com você, é você que provocou isso. Então, toda pessoa, por mais simples que seja, uma reação que você está recebendo, você não gostou? Vai estudar, você vai ver que a ação foi sua. Ninguém vai ficar com raiva de você se não tiver uma ação direta sua que faz com que essa pessoa se disponha com você, tá certo? Então, você é o seu maior inimigo. Então, por isso que eu te falo, pense antes de agir, tá certo? Por isso que eu demoro para fazer o vídeo, para trazer para você uma concepção real dos fatos, tá certo? Então, tá bom. Já sabe como é que faz para receber o relatório. R$20, contribuição, JP Notícias, manda o recibo para o WhatsApp, né? E a gente envia para você em arquivo PDF, você vai estudar isso aí, tá certo? E vai ficar membro da CCI, a gente vai te mandando atualizações sobre o nosso relatório, tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Alexandre de Moraes, abre o olho, o fogo amigo começa daqui para frente, tá certo? O pessoal acha que você já é descartável, tá certo? Então, eu prezo pela sua família, a sua esposa não tem nada com isso, seu filho não tem nada com isso. Agora, pensa nas ações que você fez e nas reações que você vai colher, tá certo? Então, se tem um inimigo que você deve tomar cuidado, esse inimigo se chama Alexandre de Moraes. Cuidado, tá certo? Eu prezo pela sua integridade, tá certo? E olha, o termo é hora de estancar a sangria é um alerta para você, tá bom? Você e sua família fiquem com Deus.
Se eu não quero nada para o meu pior inimigo, lógico, não vou querer para ninguém. E quem é meu pior inimigo? Sou eu mesmo. Abre o olho.